Lula lidera em rejeição pelo eleitorado para 2026. Levantamento da Paraná Pesquisas compara a popularidade do presidente com a de 3 adversários, Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Com certeza votaria nele para presidente do Brasil. Jair Bolsonaro 27%, Lula 24%, Michele Bolsonaro 14%. Tipo assim, 14% do Brasil fala não na Michele? Claro que eu voto. Presidente do INSS é afastado após operação sobre fraude de 6,3 bilhões de reais. Além do presidente, outros 5 servidores do órgão foram afastados por determinação judicial. Desce aí. Só uma coisa, sobe um pouquinho. Qual é o nome do repórter? Eli Jonas Maia. Esse é o típico cara que entraria no Valete Plus hoje, tá? O Eli Jonas. Vamos lá. Desce aí. Vamos ver o que aconteceu, que esse assunto é importante. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Stefanuto, foi afastado da sua função nessa quarta-feira, dia 23, no âmbito da operação da Controladoria Geral da União e Polícia Federal, que investiga fraude na entidade. Cara, foi hoje isso. Foi exatamente hoje. Desce aí. Segundo a Polícia Federal, foram identificados descontos associativos em aposentadorias e pensões que não foram autorizados. Esses valores são pagos mensalmente a entidades e sindicatos que representam os aposentados e pensionistas. Qualquer desconto precisa ter autorização prévia do beneficiário para acontecer. A única exceção é para casos envolvendo decisão judicial. Desce mais. Além do presidente do INSS, outros 5 servidores do órgão foram afastados por determinação judicial. As entidades cobraram de aposentados e pensionistas o valor estimado de 6,3 bilhões no período de 2019 a 2024 pelos cálculos dos investigadores. A CGU e a PF deflagraram nessa quarta-feira a operação Tatará. Cerca de 700 policiais federais e 800 servidores da CGU cumprem 211 mandados de busca e apreensão. Caramba, bicho. Ordens de sequestro de bens no valor de mais de 1 bilhão. Caramba. E 6 mandados de prisão temporária no Distrito Federal em 3 estados. Alagoas, Segundo a PF, as investigações identificaram a existência de irregularidades relacionadas a descontos e mensalidades associativas aplicados sobre beneficiários previdenciários, principalmente aposentadores e pensões concedidos pelo INSS. Desce aí. Desce mais. Acabou. Eu vou te dizer o que é isso aí. Vou traduzir o que eu entendi, tá? Basicamente é o seguinte. Você só pode fazer desconto, né, do benefício, né, se você tiver autorização da pessoa ou se você tiver alguma ordem judicial. O problema, cara, é que aqui no Brasil todo mundo é desatento. A gente é desatento, inclusive, com o nosso próprio dinheiro. Então, às vezes, você está sendo descontado, você não está nem percebendo. E é claro que isso é esquema. É óbvio que isso é esquema. Com certeza o cara trocou uma ideia com alguma instituição e falou, mano, vamos fazer o desconto, a gente racha o que a gente tirar desses caras. É isso aí. É aquela história, né, cara? Aquela história. Você rouba um centavinho de milhões de pessoas, você fica milionário, né? E é isso. E aí, meu irmão, outra notícia importante de governo pra você, tá bom? Pedro Lucas rejeita convite para ministério, pede desculpas a Lula e diz que seguirá líder na Câmara. Disputas internas da legenda motivaram decisão. O partido tem alas governistas e de oposição. O grupo de Pedro Lucas temia perder a liderança da Câmara com saída do deputado. Vamos entender o que aconteceu, cara. Vamos lá. Toda vez que você, como deputado, é chamado para ser ministro, isso é muito bom para você. Por quê? Porque você deixa de ser uma pessoa entre 512 outras, né, para fazer uma votação, para isso e aquilo, para pegar a tua cota de emenda, levar na tua região e fingir que você está trabalhando, e você passa a ser o executivo de uma pasta. Você passa a ser o cara que tem a chave do cofre na mão. Então, nesse caso, ele seria ministro do quê? De comunicação? Do que ele seria? Comunicação. Ministro da comunicação. Ele teria a chave do cofre da comunicação do governo. Então é o cara que iria, sei lá, para as emissoras de TV falar, ó, quanto que nós vamos colocar aqui de propaganda do governo, ó, quanto que nós vamos patrocinar de propaganda no rádio. É o cara, esse cara, ele fica por um tempo super poderoso. Ele pode beneficiar muitos amigos, ele pode inclusive fazer ações que o beneficiem mediaticamente no seu reduto eleitoral. Então é uma tentação muito grande. Você virar ministro de governo é uma coisa muito importante para você. Em termos de currículo é muito bom, é maravilhoso. Pro cara recusar, irmão, pro cara recusar significa o seguinte. Por que o Lula ele daria o Ministério de Comunicação para o Pedro Lucas? Por quê? Né? Porque basicamente ele precisa conquistar o partido desse cara para estar na base do governo. Ó, as ações que a gente for tomar vão precisar
da aprovação de você e dos seus pares. O cara recusar significa que o partido fez a conta e falou, meu irmão, não tá valendo a pena ser base não, velho. A gente pega um ministério, a gente tem mais orçamento, a gente vai executar um monte de coisa, a gente vai fazer um monte de favor para um monte de amigo. Só que o peso midiático de ser base desse governo não tá legal não. Isso aqui, cara, poderia ser uma notícia estrondosa pro Brasil. Isso aqui poderia ser uma notícia maravilhosa. Poderia ser assim, cara, o governo não está nem conseguindo comprar as pessoas com cargo de tanto que ele está começando a ficar queimado. De tanto que as pessoas estão falando, cara, o PT não dá, o Lula não dá. Isso poderia ser uma notícia maravilhosa, só que nós estamos no Brasil. E estar no Brasil significa que, infelizmente, você tem que prestar atenção no governo, você tem que fazer oposição ao governo e prestar atenção na própria oposição. Vamos dar uma olhada na pesquisa da Paraná? Que saiu ontem, né? Acho que saiu ontem essa pesquisa. Lula lidera em rejeição pelo eleitorado para 2026. Levantamento da Paraná Pesquisas compara a popularidade do presidente com a de 3 adversários: Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. E sabe o que espanta, cara? Sabe o que espanta? Desce aí. Que a Michele Bolsonaro tem uma aprovação alta no Brasil. Olha essa pergunta. Com certeza votaria nele para presidente do Brasil. Jair Bolsonaro, 27%, Lula, 24%, Michele Bolsonaro, 14%. Tipo assim, 14% do Brasil fala, não, na Michele? Claro que eu voto. Cara, você tem noção de quão bosta tem que ser um país para responder, não, votaria com certeza na Michele Bolsonaro, que ela não fez nada além de transar com o Jair Bolsonaro, que foi basicamente o maior traidor da história do que se chama de direita, né? Poderia votar nele para presidente do Brasil. A Michele Bolsonaro sobe para 38%, cara. Mais do que o próprio Jair, quer dizer, pragmaticamente as pessoas, não, na Michele eu acho que eu voto. Não votaria nele de jeito nenhum para presidente do Brasil, né? Aí tem 43% da Michele, né? Que é a segunda menor rejeição, só perde pro Tarcísio. Não conheço o suficiente para opinar. Só 1% das pessoas não conhecem a Michele Bolsonaro e não sabe opinar 1,5%. Ou seja, acredite se quiser, a Michele Bolsonaro tem uma chance de ser a grande representante da oposição desse governo, cara. E aí nós vamos chegar aonde, velho? Fala pra mim, nós vamos chegar aonde desse jeito? Aí eu vou pedir pra você que tá no começo dessa live, guarda essa informação. Guarda essa informação. Nós começamos essa live, aliás, com algumas informações. Número 1, se você não entrar no Valete Plus, a Ana vai embora. Número 2, o presidente do INSS foi pego em uma falcatrua. Número 3, tem cara que não quer ser ministro do governo Lula, mesmo isso sendo muito tentador, porque a popularidade do governo tá uma merda. Informação número 4, nós somos o país que enxerga na Michele Bolsonaro talvez uma esperança. Guarda essa informação numa caixa, nós vamos voltar nela na última pauta dessa live. E a última pauta dessa live vai doer, que aliás, dá pra trocar o título? Dá. Coloca do Wilker, que o Wilker vai chamar atenção. Então, assim, Arthur manda real sobre o Wilker Leão. A última pauta dessa live talvez seja mais dolorida. Nós vamos falar do Wilker Leão, da última postura dele. Tá? Vamos lá? Próximo. Deixa eu só ver uma coisa aqui, tá tudo certo. Dá like na live, tá? Eu preciso ter audiência hoje, tá? Nós começamos um pouquinho mais tarde, na verdade. Então vamos lá. Vamos agora com uma série de pautas bostil, né? Pra gente chegar lá. Porque eu tô afim de zoar português hoje. Eu tô afim de zoar o Guiana, como é que eles chamam? Guiana brasileiro. Tô afim de zoar português, né? E até no meme aqui, no grupo aqui, a galera, você e o Renan pegaram o arco meme. Não peguei arco meme, coisa nenhuma, né? Inclusive no meu vídeo de ontem a galera falou que eu reagi a um meme que era de zoeira do repórter. Não reagi, eu sabia que era do Estabão, né? Só que eu deixei, porque o Brasil é um país onde, como eu já falei várias vezes, o meme é levado a sério. O meme dos portugueses eu não fiquei nem um pouco, imagina, não peguei pilha com isso, né? Eu acho que, mano, tem que zoar, tem que dar risada. O problema é que no Brasil a gente leva o meme a sério. Então, já que nós vamos levar o meme a sério, vamos zoar português? Vamos mostrar que a gente vive num país muito melhor que o deles? Então vamos lá. Dá uma olhada aqui, ó. Homem pede para irmãos baixarem o som e é espancado até a morte.
Isso aconteceu em um bar no distrito de Cunha, em Paracatu. Irmãos ouviam música em alto volume e não aceitaram o pedido para baixar o som. Desce aí, ó. Essa é a família tradicional brasileira, tá? Quando a gente defende ali, essa é a família. Por causa do som do carro, Fábio José Gonçalves, nascido em Lagamar, foi morto em um bar no povoado de Cunha, em Paracatu, no Alto Parnaíba, na noite do último sábado, depois de ter sido espancado. Um dos autores foi preso. Desce aí. Segundo o boletim de ocorrências, era tarde da noite e os dois irmãos estavam dentro de um carro ouvindo música, só que o som estava muito alto. Fábio, que se sentia incomodado, resolveu pedir para que baixassem a música. Ele se aproximou do carro e fez o pedido. No entanto, isso teria irritado os irmãos. Desce aí. A dupla desceu do carro e começaram a bater em Flávio com socos e chutes. Na tentativa de escapar de agressões, a vítima correu para um bar. No entanto, ele foi alcançado por um dos irmãos, que continuou a agredi-lo. Ele somente parou quando o Fábio estava caído no chão. Quando os policiais chegaram no local, encontraram o Fábio caído e desfalecido. No local, os militares conseguiram informações sobre um dos irmãos, de 42 anos, que foi preso em casa. O outro conseguiu fugir. O caso é investigado pela Polícia Civil. Sobe um pouquinho. Sobe mais. A manchete, cara, é bem mal feita. Porque eu pensei que eram dois irmãos que tinham se batido um no outro e um matado o próprio irmão, né? Mas não, o homem pede para irmãos baixarem o sonho e espancado até a morte. Com certeza o jornalista fez de propósito para chamar atenção. E eu vou te falar uma coisa que acontece muito no Brasil, cara. Quando você trabalha com pessoas, né? Quando você está com pessoas de baixo QI, o que se chama de defesa da honra é algo que se torna mais importante do que qualquer outra coisa. A pessoa, ela se sente profundamente ofendida e ela acredita que qualquer coisa vale a pena para defender uma coisa muito frágil, que é o que se considera honra, né? Então, o cara para espancar alguém, né, até a morte, porque pediu para baixar o som, eu poderia citar, cara, milhares de exemplos no Brasil de brigas que acabam dando merda por causa disso, por causa da defesa da tal da honra. E isso é uma coisa, cara, de país muito subdesenvolvido. Isso é coisa de país... não tem país desenvolvido? Claro que tem, tá? Mas estatisticamente esse tipo de coisa acontece em países onde você tem muita gente muito burra. Porque... E eu vou te falar uma coisa, cara. Eu não sou preconceituoso não, cara. Mas especialmente no Nordeste, as pessoas levam muito a sério isso. Esses dias a gente reagiu à pegadinha do Moção. O que era a pegadinha do Moção? O cara ligava, passava um trote e xingava o cara de alguma coisa. E a pessoa era tão burra que ela ficava no telefone lá bostejando pro outro. É você, seu... Então, quer dizer, é tão fácil de tirar do sério assim, né? E no Nordeste brasileiro, isso é uma... Desculpa, cara, não vem... Lá vem o preconceituoso. Não é preconceituoso, não. Isso é um dado estatístico, tá? No Nordeste brasileiro, as pessoas tendem a fazer justiçamento mais do que em outras regiões do Brasil. Tá? O Nordeste brasileiro, infelizmente, é repleto desse tipo de coisa, de pessoas que querem defender a sua própria honra e estão dispostas a matar com o facão, matar na peixeira o outro porque o outro xingou você, ou porque não sei o que lá, ou sei lá, sua mulher te traiu e você vai lá e mata ela. Né? Isso é coisa, desculpa gente, isso é coisa de animal, cara. Você não deve fazer isso. Em outros lugares, claro que acontece, isso acontece tudo quanto é lugar, cara. Em São Paulo a gente viu já, no Rio Grande do Sul várias vezes, né? Que aliás, o Rio Grande do Sul é um lugar também que acontece muito isso. O cara, pela defesa da honra, ele vai até as últimas consequências, né? Então, cara, entenda. Se você é um animal que fica profundamente ofendido quando você vai lá e é xingado, você é burro, cara. Você é o tipo de pessoa que você é burra. Você não tem inteligência emocional, você não consegue, na hora que você está emocionado, você não consegue fazer uma conta. Será que essa briga vale a pena para mim? Será que vale a pena eu espancar uma pessoa até a morte porque ele pediu para eu baixar o som? Será que é uma coisa que é o que um homem de verdade faz? Se você não consegue acessar, olha lá, checklist, o seu córtex pré-frontal para ele frear os seus impulsos mais instintivos e animalescos, né? Você é uma pessoa burra. Você é uma pessoa burra. Entendeu? Inclusive eu vou dizer uma coisa pra você falando sobre isso. Na adolescência, cara, quando a gente se torna adolescente, a gente começa a sentir uma empatia maior, né, pelas pessoas através da cognição. Você começa a se sentir no lugar do outro, tá? Na vida adulta, você começa não a se colocar no lugar do outro, você começa a entender como o outro interpreta o mundo. São coisas diferentes, né? Um dos sintomas do amadurecimento é o seguinte.
Quando você é adolescente, você começa a amadurecer e você começa a pensar o seguinte: se isso acontecesse comigo, como eu me sentiria? Isso já é uma das fases do amadurecimento. Certo? Tipo, se isso acontecesse comigo, como eu me sentiria? Puta, eu me sentiria mal. Isso é uma das fases da criação da empatia. Quando você se torna adulto, e é uma transição que acontece que ela é curiosa no ser humano, né? Quando você é adolescente, você pensa, se isso aqui acontecesse comigo, o que eu sentiria? Você sente a empatia, você sente a dor do outro. Aí você passa por uma fase de transição, que é o final da adolescência, onde você se torna extremamente violento, tá? Você fica muito violento. Então, a transição da adolescência para a vida adulta, que é aos 20 e poucos anos, você se torna mais violento do que quando você era adolescente. E aí depois você se torna um adulto que você consegue ter a capacidade de não só falar, se isso acontecesse comigo, como eu me sentiria, mas você começa a perceber o seguinte: como esta pessoa se sentiu nesta situação. Você começa a entender que as pessoas interpretam o mundo diferente de você e às vezes uma coisa que para você não é nada, para aquela pessoa é tudo. Um dos símbolos uma das questões mais demonstrativas disso são símbolos religiosos. Então, por exemplo, vamos supor que, sei lá, eu não sou muçulmano. E aí eu vejo um cara botando fogo na estrela lá do islamismo. Eu não vou me sentir ofendido, mas eu consigo entender como um muçulmano se sentiria ofendido a partir daquilo. Isso é uma questão de amadurecimento da vida adulta, cara. Né? E é engraçado que nessa transição você tem justamente a parte mais violenta. E olha só que interessante, em termos evolucionistas, tá? Por que evolucionário, sei lá como é que se fala, em termos da evolução, não é evolucionista a palavra certa, você desenvolve isso por último de propósito. Porque se você tem pessoas que desenvolvem o córtex pré-frontal tão rápido quanto você desenvolve outras partes do cérebro, você não tem a imprudência da adolescência, que muitas vezes, para um bando de seres humanos, é importante você ter aqueles seres humanos um pouco imprudentes que vão se arriscar em coisas novas. Muito louco isso, né? Vamos lá, voltando.